ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha por imagem no nosso canal no YouTube, eu sou Marco Antônio Rossi e esse é o Comunicação SA, programa da Mega Brasil que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócio, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de dar início ao programa de hoje, quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página e clique no sininho de notificação. E assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Aqui já falamos mais de uma vez sobre a importância dos compromissos sociais e ambientais que as marcas assumem. Dois fatores tão intimamente ligados e que podem ser o fiel da balança na percepção reputacional das empresas por parte dos consumidores e da sociedade de um modo geral. Afinal, em uma sociedade cada vez mais sensível a causas e propósitos, o preço, por vez, não é o fator decisivo na hora de você optar por essa ou por aquela marca, mas sim a percepção reputacional que o mercado tem daquela marca e as conexões que ela consegue estabelecer com o consumidor da sua linha de produto. Eu me lembro que ainda em 2018, para espanto de muitos à época, o Congresso da Mega Brasil, que é um evento de comunicação, trazia para o seu Fórum do Pensamento um debate sobre a comunicação, a inteligência artificial e o Big Data como agentes de transformação da sociedade. Foi um debate dividido em 5 capítulos, e em um deles o tema foi logística reversa inserida nas grandes causas da sociedade. A abordagem, como eu disse, surpreendeu muita gente, mas ela trazia todo o sentido, ela fazia todo sentido quando deixava de ser vista mais como um processo industrial e passava a ser encarada como um instrumento reputacional que promovia a reciclagem, o reuso de materiais, a responsabilidade com o descarte, o consumo consciente e a economia circular. Ali já percebíamos um movimento sinérgico que se estabelecia entre o consumidor e as marcas, que se conectavam com aqueles princípios que, para ele, consumidor, faziam todo sentido no seu entendimento de um mundo melhor para se viver. De lá para cá, essa percepção da sociedade avançou, isso não tem a menor dúvida, mas o quanto as empresas se engajaram nesse movimento, em que estágios nossas marcas, a nossa economia, enfim, se encontram na promoção do consumo consciente. E para ajudar a gente a entender um pouco mais sobre esse cenário em que vivemos, o Comunicação SA de hoje recebe Dione Manetti, CEO da Pragma Soluções Sustentáveis e presidente do Instituto Pragma, a quem eu dou as boas-vindas e agradeço por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo, Dione. Marco, primeiro, obrigado, é um prazer estar aqui com você na Rádio Mega Brasil. A gente sabe da audiência que vocês têm, de quanta gente os acompanha e de quantos debates realizados aqui, as informações trazidas são importantes no posicionamento das empresas e dos stakeholders que hoje atuam nesse campo da sustentabilidade, do consumo consciente, da economia circular, da logística reversa. Então é um prazer e a gente quer aproveitar da melhor forma aqui para dividir informações, conhecimento com todos aqueles que nos assistem, nos ouvem. Muito obrigado pelo convite. Nós que ficamos honrados em tê-lo aqui conosco, Dione. Eu queria começar essa nossa conversa abordando um pouco da questão conceitual da responsabilidade das empresas em um processo de consolidação dos princípios de consumo consciente. É fato que as empresas de um modo geral, elas perceberam esse movimento na sociedade, a gente falou até isso um pouco na abertura do programa, né? E essa necessidade pela preservação ambiental, pelo uso racional de produtos, enfim. Mas como transformar esse movimento, que por vezes é um movimento de nicho, em uma onda ou uma tendência que possa se consolidar por toda a sociedade? A questão que eu coloco é: as empresas podem ser o agente catalisador dessa causa, Dione?
Marco, primeiro, eu acho que vale dizer aqui que durante muito tempo se associou a ideia do consumo consciente ao consumo de produtos saudáveis, né? Embora o conceito ele seja um conceito mais amplo, né, no imaginário geral, no imaginário popular, estava muito vinculado a alimentos saudáveis. Então a gente teve, você deve ter acompanhado, uma onda muito forte com a questão do consumo dos orgânicos, o que é algo bastante positivo, não há nenhuma dúvida em relação a isso. Só que a ideia de consumo consciente, ela transcende o consumo de alimentos saudáveis. Ela é, digamos que, um dos aspectos que deveria motivar o consumidor, né? Até porque a gente sabe que o uso de determinados defensivos, eles criam um impacto muito ruim para o meio ambiente, para o solo, para as pessoas que trabalham, para as pessoas que consomem. Mas não se resume a isso o consumo consciente. Me parece que, principalmente ao longo da última década, a gente foi percebendo outros aspectos sendo incorporados à ideia do consumo consciente. Aspectos relacionados principalmente ao tipo de postura e de relacionamento que as empresas estabelecem, não só com o consumidor, mas com a sociedade em geral. Nós vimos no último período, principalmente, vários episódios relacionados a como que as empresas tratam a diversidade expressa em seus consumidores. A gente viu no último período algumas questões surgindo em relação ao tipo de relacionamento que as empresas estabelecem com seus trabalhadores, com os prestadores de serviço, enquanto um aspecto importante, e mais recentemente ainda, a forma como essas empresas se relacionam com a biodiversidade do planeta e com, inclusive, na forma como tratam o relacionamento com animais, por exemplo, né? Então, esses são todos aspectos positivos que demonstram uma evolução de consciência do consumidor. As empresas começam a perceber um impacto disso na sua dinâmica de funcionamento, na amplitude de atingimento do consumidor que ela busca, e, obviamente, isso tudo em razão de como o seu comportamento e as atitudes decididas e tomadas pela empresa impactam a sua imagem e a sua marca. Então, eu arriscaria dizer, Marco, que é um caminho sem volta. As empresas vão precisar incorporar outros aspectos no seu planejamento, nos seus processos decisórios. Tem muito a ver, obviamente, com a agenda de ESG, que também nos últimos anos ganhou muita força, mas eu enxergo, eu costumo dizer que eu sou um otimista racional, né? Então, eu estou muito otimista com a forma como esse tema vem atingindo o comportamento, vem afetando, né, vem estimulando o comportamento do consumidor e a forma como as empresas vêm olhando para isso. Não dá para dizer que todo mundo já absorveu e está já adotando novas práticas, mas só o fato da gente enxergar as empresas olhando para isso e se preocupando com o tema, na minha avaliação, é algo muito positivo e nos traz um horizonte também positivo e favorável em relação a como as empresas se relacionam com o mundo externo, com a sociedade no geral. Muito bem, eu estou conversando com Dione Manetti, que é CEO da Pragma e também presidente do Instituto Pragma, e falamos aqui sobre consumo consciente, basicamente isso. Quer dizer, no seu modo de ver, Dione, as empresas podem ter também um papel social na medida em que elas adotam essas posturas, até às vezes até
por questões financeiras ou exigências técnicas, mas na medida em que elas adotam essas posturas de uma economia mais circular, de um consumo e uma produção mais consciente, e irradia isso para a sociedade, a tendência é que esse comportamento ele se consolide cada vez mais. Você entende que ela pode ser um agente? Eu não tenho nenhuma dúvida, viu, Marco? Acho que é muito assertiva a questão que você traz. Veja, tem uma questão cultural que nós precisamos superar no Brasil, né? Que é essa dicotomia entre Estado e privado, né? Alguns querem que o Estado seja tudo, outros querem que o Estado seja nada, né? E eu acho que nós estamos num momento histórico em que a gente precisa muito de Estado, porque a gente tem um extrato social, econômico do Brasil que é extremamente preocupante, afeta a vida de todos nós, né? Um conjunto grande de pessoas em situação de pobreza, se fala aí em algo em torno de 35 a 40 milhões de pessoas, um grupo grande de pessoas em situação de extrema miséria e, portanto, o setor privado sozinho não vai conseguir dar a resposta necessária para que a gente enfrente essa situação. Agora, o setor privado é quem move a economia do país, é quem gera emprego, é quem produz, é quem cria inovação, é quem traz novidade para o mercado. E, de alguma forma, o setor privado, as empresas, elas afetam diretamente a vida das pessoas, a consciência, a cultura. Porque, veja, quando eu estou, Marco, ofertando um produto para uma pessoa, eu estou ofertando a ela uma escolha de modo de vida. Eu quero um produto que reproduza o modelo tradicional de economia linear, onde eu extraio, produzo, uso e descarto, ou eu quero uma economia circular, que me obriga, no momento em que eu estou pensando o produto, já pensar como ele vai poder ser utilizado ao máximo, como ele vai poder ser reaproveitado, e depois que ele não puder mais ser utilizado ou reaproveitado, como eu reinsiro ele no ciclo produtivo, o que me traz a oportunidade de extrair menos recursos naturais, usar menos energia, usar menos água. Então, à medida que as empresas fazem essas escolhas, elas impactam diretamente no modo de vida, na cultura e nas escolhas do consumidor. Porque eu posso ter, Marco, um consumidor extremamente consciente. Agora, se ele não tiver oportunidade de escolha, ele vai aplicar onde essa consciência dele? Então, eu não tenho nenhuma dúvida, eu acho que essas medidas, esse posicionamento que as empresas vêm tomando, incidem diretamente na construção de uma nova cultura, uma cultura consciente e sustentável para um planeta sustentável. Johnny, aproveitando essa sua linha de raciocínio, você diria que hoje, qual que é a nossa situação concreta no que se refere à adoção desses princípios de produção e consumo consciente por parte das empresas? Que momento que a gente está, Brasil? Olha, assim, primeiro, a gente tem um movimento fora do Brasil, um movimento internacional muito forte. Que pressiona, né? Como? Que pressiona, né? E que pressiona, tanto na discussão das políticas de ESG, quanto na questão da economia circular. Vou te dar um testemunho aqui, Marco. Eu tive agora na reunião intergovernamental para discutir o Pacto do Plástico da ONU. A Praima foi convidada, a gente estava lá, acompanhamos diversas discussões, nós somos vinculados a uma organização internacional chamada ISVA, e a gente acompanhou toda a discussão, né? A Europa, por exemplo, está discutindo o banimento do plástico. Eu, particularmente, sou daqueles que acham que é uma medida extrema demais para o momento que a gente vive, porque o plástico ainda é, hoje, um material essencial para o desenvolvimento da vida humana. Só a gente olhar, por exemplo, a utilização do plástico no setor de saúde,
né? Então, toda essa discussão, por exemplo, o secretário-geral da ONU acabou de criar um comitê para assessorá-lo na discussão sobre o impacto do resíduo nas mudanças climáticas. Então, há uma pressão internacional, o mercado brasileiro, ele é fortemente, quando a gente olha para o setor de alimentação, para o setor da indústria de produtos de beleza, cosméticos, produtos da área mesmo de alimentos no geral, de óleos, de arroz, enfim. A gente tem uma forte influência aqui de multinacionais que são afetadas por esse debate internacional. Então, o que eu percebo é que hoje aqui no Brasil a gente tem as grandes empresas, as grandes multinacionais olhando para esse tema, muito preocupadas porque a imagem delas é afetada não só no Brasil, mas também a nível global, pela posição que elas ocupam de liderança no mercado global. E à medida que elas vão tomando iniciativas nesse sentido, elas acabam influenciando também empresas de matriz nacional, empresas de médio e de pequeno porte. Aqui, por exemplo, a gente viu de 2020 para cá uma avalanche de pequenas e médias empresas brasileiras querendo o nosso apoio para pensar estratégias de como implementar medidas que materializem a sua intenção de estimular um consumo consciente, a sustentabilidade. Então, acho que a gente vive um momento de transição aqui no Brasil de consciência das empresas de que elas são mais do que uma unidade produtiva que oferece produto para o consumidor. Elas são um agente econômico com capacidade de influência social e de mudança de cultura e comportamento consumidor. Muito bem, eu estou conversando com o Dione Manetti, que é CEO da Pragma Soluções Sustentáveis e também presidente do Instituto Pragma. Dione, a gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes na continuação dessa conversa que temos hoje sobre economia circular, sobre consumo consciente e produção consciente também. Vamos para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais Comunicação SA. Até já! Colaboração. Tudo começa pela colaboração. Nossas descobertas na medicina e no campo, nossas ações de inclusão e diversidade e nosso trabalho incansável para encontrar novos caminhos por meio da inovação, tudo isso é resultado da colaboração. E queremos continuar construindo os próximos capítulos dessa jornada assim, com você, fazendo o que é bom para o outro e, acima de tudo, com o outro. E fazer isso com você vai ser muito bom. Vai ser bom com você, Ana, produzindo novas tecnologias para o campo. Com você, Laura, vamos encontrar soluções e novas respostas para o tratamento do Luiz. Como vai ser bom estar com você, Thalita, que engaja tantas pessoas por uma causa tão nobre. Convidamos você a continuar fazendo o que é bom com a gente. Se é Bayer, é bom. Você e Bayer é bom. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube. Estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe Dione Manetti, CEO da Pragma Soluções Sustentáveis e presidente do Instituto Pragma. Antes de retornar à nossa conversa, eu quero aqui deixar um convite a você que quer saber um pouco mais sobre o universo da comunicação corporativa, que siga os canais da Mega Brasil no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. E que também assine a nossa newsletter diária e gratuita, direto da redação. A assinatura é simples, basta acessar o portal da Mega Brasil, clicar sobre o banner da nossa newsletter, preencher os seus dados e enviar para a gente. Já no dia seguinte, como você começa a receber, juntamente com os mais de 18 mil assinantes da nossa newsletter, todos os destaques do dia, os detalhes dos programas produzidos nas nossas plataformas de streaming e também dos eventos da Mega Brasil no seu e-mail direto da redação. Dione,
se a adequação das empresas a princípios de uma produção sustentável e, consequentemente, estimulando o consumo consciente dos seus produtos, é uma questão de sobrevivência do próprio negócio, como a gente viu no bloco anterior, quais seriam, então, os principais entraves e obstáculos que a maioria dessas empresas enfrenta para aderir a esses princípios, né? Esses obstáculos eles são mais técnicos, mais culturais ou econômicos? Marco, eu diria que é um misto de várias questões aqui. Eu vou tentar abordar algumas delas, né? Acho que tem um desafio para as empresas que é da porta para dentro. Ou seja, precisa haver uma mudança de consciência internamente na empresa. E as políticas de ESG, elas ajudam nesse sentido. A gente teve visto efetivas transformações em algumas grandes companhias por conta do compromisso com a agenda ESG, né? Então, quando eu digo uma mudança da porta para dentro, eu vou tentar exemplificar aqui de forma muito concreta, né? Por exemplo, as empresas têm lá o seu setor de desenvolvimento, que pensam as embalagens, por exemplo, né? Não dá mais para pensar da forma como a gente vem pensando até hoje, né? Tem determinadas embalagens, por exemplo, que elas são colocadas no mercado, que elas podem atender à necessidade do produto, de conservação, de melhor entrega para o consumidor, mas que elas não possuem funcionalidade depois do uso. Então, isso exige uma mudança de cultura dentro da empresa. Quer dizer, quando eu for pensar o produto ou a embalagem, eu tenho que pensar o que vai acontecer com ele depois do descarte por parte do consumidor. Tem um outro desafio interno, né, que é como eu mantenho. Veja, no Brasil, as empresas, pelo Código Civil brasileiro, elas têm uma função social. São as empresas que agregam para que a gente consiga ter uma boa evolução do PIB no país, são as empresas que geram empregos, que colaboram para garantir os benefícios sociais dos trabalhadores. E, portanto, as empresas precisam ter um equilíbrio econômico para que o negócio se desenvolva. Então, esse é um outro desafio. Quer dizer, como eu agrego essas novas práticas, essa nova cultura, sem comprometer a viabilidade do negócio. Porque a viabilidade do negócio, da viabilidade do negócio, dependem outras funções que a empresa tem, como gerar emprego e colaborar com a economia do país. E aí eu trago um outro tema, que talvez esse seja um dos temas mais desafiadores e que está na pauta do país hoje, Marco, que é o tratamento tributário dado pelo Estado brasileiro às empresas. Esse é um grande problema. Veja, eu tenho uma empresa aqui. Eu posso querer fazer as coisas mais interessantes do mundo para ganhar um prêmio internacional da empresa mais consciente do planeta. Agora, como eu faço isso se as opções que eu faço, do ponto de vista tributário, não mudam em nada? E o meu concorrente, que decidir fazer da forma mais simples, da forma mais econômica, vai ter a mesma condição que eu tenho frente ao Estado brasileiro. Vou dar um exemplo aqui também, falando da área que nós somos especialistas aqui, Marco, que é o tema de resíduo. Eu não sei se as pessoas já pararam para pensar, mas você sabia que para enterrar o resíduo você não paga imposto? Agora, para recuperar e mandar para reciclar, você paga. Olha do que nós estamos falando aqui. Qual a lógica? Aliás, isso aí ia colocar, inclusive, para você, sobre o papel do poder público, né, no fomento de políticas que incentive as empresas a produzirem de forma sustentável. Você, como bem lembrou, existem esses entraves tributários, é apenas uma das questões, eu acredito, né? E eu queria saber, então, esse ponto de vista seu, como é que fica o governo, como é que fica o poder público nisso? Nessa questão de incentivar as empresas mesmo a que adotem
essas posturas mais conscientes. Esse dado que você me traz agora realmente não faz o menor sentido, né? Você enterrar não paga e reciclar você paga. Então, veja, nós estamos no momento de um novo governo que apresentou um conjunto de planos, apresentou compromissos. Então, agora acabamos o primeiro semestre desse governo, a gente viu algumas questões positivas. A reforma tributária ela traz questões positivas, muito embora tenha sido uma reforma do ponto de vista estrutural, do impacto no setor privado muito tímida ainda, né? A carga tributária do Brasil, todos sabem, é uma das maiores do planeta, né? Então, o governo precisa ter uma postura que é de diálogo com o setor empresarial. Veja, a gente vê muitas iniciativas, por exemplo, de conferências que vêm sendo anunciadas. Conferência da saúde, conferência da cultura, conferência, enfim. E isso é muito positivo, porque para governar, a sociedade ela tem que se manifestar não só na hora do voto, né? Ela precisa ter essa interação, o Estado, enquanto ente, precisa compreender as necessidades da sociedade, que elas vão mudando também de acordo com a conjuntura. Mas o Estado precisa também conversar com o setor empresarial, com o setor privado, precisa entender esse setor como parte da composição da sociedade brasileira. E aí, Marco, de fato, a gente, mais do que discurso, precisa de medidas concretas. Vou dar alguns exemplos aqui. O Estado brasileiro é o maior consumidor do país. É o maior consumidor do país. Ninguém compra como o Estado brasileiro compra, na quantidade que o Estado brasileiro compra. Qual é a estratégia que o Estado brasileiro, nas suas necessidades de compra, de aquisição, vai estabelecer para beneficiar a empresa que toma medidas para incentivar o consumo consciente, para ter produtos sustentáveis, um relacionamento mais adequado com a sociedade, né, com as comunidades que estão no seu entorno? Então, às vezes a gente pensa em coisas mais complexas, que dependem de lei e tal, mas o Estado brasileiro é um Estado muito forte. Ele pode tomar medidas concretas. Essa é uma delas. Ou, por exemplo, quer dizer, que medidas o Estado brasileiro pode tomar que beneficiem e estimulem empresas a construir modelos novos, como o que nós estamos construindo aqui, por exemplo, que é de compartilhamento de resultado, compartilhamento de lucro com as organizações de catadores, por exemplo, que participam das operações que a gente desenvolve. Quer dizer, veja, se eu termino o ano acumulando para mim, para quem é sócio da empresa, o resultado econômico, o lucro, eu tenho que ter o mesmo tratamento do Estado daquela empresa que decide compartilhar parte do seu lucro com a comunidade do entorno, com os trabalhadores que atuaram na sua produção. Então, o Estado brasileiro tem condições de adotar medidas, não sozinho, não da sua cabeça, mas em diálogo com o setor privado, com as empresas que são as instituições, a estrutura prática, concreta, que move a economia do país. Muito bem, estamos conversando com Diony Manetti, CEO da Pragma Soluções Sustentáveis e presidente do Instituto Pragma. Você tem razão nessa abordagem, sabe, Diony? Porque as agências de comunicação, de um modo geral, na relação com as compras governamentais, eu acho que, de um modo geral, as compras governamentais procedem desta maneira, às vezes pelo menor preço, que não significa melhor qualidade, né? Realmente acho que é um processo que a gente vai, quem sabe, aprimorar ao longo dos anos. Tomara, né? A gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com a última parte deste encontro que eu tenho aqui com Diony Manetti, CEO da Pragma Soluções Sustentáveis e presidente do Instituto Pragma. Vamos para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais Comunicação SA. Até já!
Change is coming. There's a light out from the sun. A new time, a new day, a new world is coming. And I can see the dawn has just begun. A new home, a new way is on the horizon. We're making the world a better place, one person at a time. Making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. Change the world. Change the world. I think it's incredibly important that General Motors has taken this step towards EVs. We're talking about one of the world's most iconic companies here that will cause other people to stand up and say it's time. We're going to follow their lead. Change is blowing like the wind through the trees. The wheels are spinning and life is in motion. And I can see a light shine through the leaves. A new spark of new life is on the horizon. We're making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. It starts right now. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com a última parte do Comunicação SA de hoje, no qual eu converso com Dione Manetti, CEO da Pragma Soluções Sustentáveis e presidente do Instituto Pragma. Antes da gente retomar a nossa conversa, eu quero lembrar a você que estão abertas as inscrições para o 26º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas, que acontece nos dias 30 a 31 de agosto, 1º de setembro, na Unibis Cultural, em São Paulo. Entre os destaques da edição deste ano, eu chamo a atenção para o Fórum do Pensamento, sessão que abre a programação do Congresso e que traz como tema a regulação das mídias digitais, censura e limites à liberdade de expressão ou o uso racional e civilizatório da internet. E tem como convidado especial o deputado federal Orlando Silva, que é o relator do projeto de lei 2630/20 das fake news. Depois da participação dele, haverá aí um debate sobre a responsabilidade social e o impacto no ambiente de negócio gerado pelo conteúdo digital produzido pelas empresas. É um debate bastante interessante e que coloca sempre essa questão da responsabilidade na relação das empresas com a sociedade. Então, deixo aqui o convite para você conferir todos os detalhes da programação desse 26º Congresso da Mega Brasil, acessando o site do evento a partir do nosso portal. O link para os detalhes do Congresso você encontra logo aqui abaixo na descrição do vídeo ou na descrição desse programa no site da rádio ou em nosso canal no Spotify. Bom, Dione, obrigado por permitir dar este recado aqui, mas eu queria lembrar que lá na introdução do nosso programa eu fiz uma referência às políticas de logística reversa, nós até trouxemos este foco dentro desse congresso que eu acabei de falar sobre ele agora. E isso como um fator importante no ciclo de consumo consciente. Existe, inclusive, acho que uma norma técnica sobre isso que é aplicável às empresas, se não me engano. E é fato que a implementação desse recurso ela é complexa, né? E eu queria abrir essa nossa conversa falando um pouco desta complexidade, começando pelo papel, a gente falou também sobre o papel das empresas, o papel do setor público, mas existe um outro agente aí, o terceiro setor,
que se posiciona em vários momentos econômicos da nossa sociedade. Eu queria saber de você, especificamente nessa questão do consumo consciente, da produção consciente e sustentável, como que o terceiro setor vem interagindo, como ele vem influenciando? Veja, a gente tem, Marco, aqui no Brasil, uma tradição de atuação do terceiro setor, né? Acho que durante algumas décadas essa atuação ela foi muito marcada no campo da assistência social, de ações de inclusão social de pessoas em situação de vulnerabilidade. A gente teve também, algumas décadas atrás, o surgimento de muitas organizações do terceiro setor trabalhando mais especificamente a agenda ambiental, né? E na minha percepção, por vezes, essa discussão da agenda ambiental, da consciência, da sustentabilidade do consumo, ela andava desvinculada da questão da inclusão social e do impacto do debate ambiental sobre a economia, concretamente. Eu arrisco dizer, talvez há uma década e meia atrás, a gente começou a ver essas coisas se aproximarem, esses debates a confluírem. Então, acho que o terceiro setor ele tem um papel muito importante, porque ele traz questões, ele gera controvérsias, e veja, se todo mundo concordar com tudo aqui, perdeu a graça, né? E a gente tende a se acomodar. Então, a gente precisa dessa tensão permanente trazida, mas eu costumo dizer que nós precisamos não só de consumo consciente, mas de tensão consciente. Eu vou trazer o exemplo do que eu dei lá no bloco anterior, o tema do banimento do plástico, uma tensão do terceiro setor na Europa. Eu entendo, é importante, mas nós precisamos ver como que este tema se relaciona com a vida real. Então, acho que o terceiro setor ele tem um papel importante, mas eu diria, nós precisamos evoluir para uma controvérsia consciente, né? Porque muitas vezes, Marco, tem temas que são fáceis de se defender na retórica. São muito fáceis. Mas, bom, como que a gente faz com que esse tema dialogue com as necessidades reais que, às vezes, estão permeando a sociedade? Vou trazer um exemplo aqui bem curto. É o debate que nós estamos vivendo hoje sobre o tema da exploração de petróleo lá na foz do Rio Amazonas. Veja, não quero nem entrar no mérito aqui. Entendo as questões trazidas por entidades do terceiro setor que trazem a preocupação, né, com que a gente já viu, vários acidentes que, né, prejudicaram flora, fauna, enfim. Mas, por outro lado, a gente tem uma região do país que exige um grau de investimento e alguma iniciativa de cunho estratégico para a economia daquela região, né? Até para a preservação e proteção dos povos indígenas. Quer dizer, como que essas duas coisas conversam? Então, acho que tem um papel, mas eu acho que a evolução para a controvérsia consciente também é algo que pode nos ajudar. Muito bem. De fato, é uma convivência bastante, digamos assim, às vezes tensa, né? Mas a gente espera que ela seja uma consciência construtiva, na melhor das hipóteses. Mas, para a gente encerrar, Dione, eu queria voltar, então, àquela questão das dificuldades que se enfrentam para você implementar um recurso dentro de uma empresa que leve a procedimentos de logística reversa, de produção consciente e também uma produção responsável, já que você bem lembrou essa questão da exploração do petróleo na bacia do Amazonas. Enfim, a gente sabe que isso é uma coisa complexa,
do ponto de vista de implementação, porque ela exige o atendimento a muitas exigências. Mas vamos tentar olhar a parte cheia do copo, se é que ela existe. Né? Que avanços aconteceram na adoção dessas políticas por parte das empresas? Como que a gente está neste momento na foto? Ó, eu vou pegando aqui o tripé do ESG, tá? Eu vou falar aqui da parte do ambiental e do social, tá? Que é algo que a gente tem lidado bastante. Tem todo um tema relacionado à governança, que as empresas vêm adotando. Eu, pelo menos, percebo, a gente atende aqui grandes companhias, empresas médias, mas principalmente hoje as grandes companhias, a gente tem visto medidas muito concretas no sentido da governança, da inclusão, da diversidade, da escuta. Então, são questões importantes. Agora eu vou falar do ambiental e do social, porque é uma agenda que nós estamos muito envolvidos nela, e vou usar como exemplo aqui 2 temas, economia circular e logística reversa. Tá? A logística reversa está prevista na Lei 12.305, que é a que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E, em síntese, para que quem nos ouve aqui, nos assiste, possa compreender, basicamente é o seguinte: parte das embalagens que as empresas colocam no mercado, elas precisam fazer retornar para reciclagem, para recuperação, para que a gente tenha que extrair menos matéria-prima. Como é uma determinação legal, as empresas, principalmente as maiores, já adotaram essa medida, pelo menos desde 2015, 2016, a gente vem numa crescente. Há um regulamento nacional que determina que elas precisam fazer, e existem regulamentos estaduais que dizem como tem que fazer no território. Então, a gente tem visto uma crescente. Só para a gente ter uma ideia de números aqui, viu, Marco? A gente deve, hoje, pelas iniciativas das empresas, em parceria com cooperativas de catadores, que é o elo social dessa conversa, a gente deve estar recuperando e destinando para reciclagem algo em torno de 1 milhão de toneladas de embalagens todo ano. É um número muito grande, muito significativo, mas ainda está longe do potencial que a gente tem, que a gente estima aí algo em torno de 10, 11 milhões de toneladas todo ano. E esse trabalho é feito, e aí vem digamos assim, o pé social, com a participação de catadores de materiais recicláveis, que são pessoas que vivem há décadas desse trabalho e muitas vezes com condições absolutamente precárias. Então, a gente tem visto medidas concretas, mas que ainda precisam ser sintonizadas entre o setor privado e as medidas que o Estado brasileiro vem tomando na esfera federal, nas estaduais e nas municipais, que têm a obrigação de implementar a coleta seletiva, e a gente ainda não conseguiu avançar com essa pauta. Ô Johnny, eu queria falar sobre essa percepção. As empresas ainda percebem essa questão da política da logística reversa como um custo, uma despesa. Não sei se essa leitura que eu faço é a correta. Na medida em que eles enxergam isso como um investimento na marca, um investimento, eu digo, reputacional da marca, que a gente não vê isso muito explorado. Né? Eu tenho que cumprir esta norma governamental e, caramba, eu vou ter que ter mais gente, eu vou ter que ter mais despesa, mas isso é uma lei, é uma obrigação. Talvez não falte um pouco uma mudança de foco de algum agente de apresentar essa possibilidade de uma exploração mais reputacional para aquela marca que adota aqueles procedimentos, que em tese são obrigatórios? Marco, eu diria que são as duas coisas, tá? Ela tem uma obrigação legal e que, portanto, é um custo que ela precisa absorver. Ela não tem escolha. Veja, a gente ainda tem hoje, a grande maioria das empresas não estão realizando aquilo que deveria ser a sua obrigação de recuperação. Isso é fato. Medidas que vêm sendo tomadas pelo governo federal e pelos estados vêm ampliando. Tem estado hoje, Marco, que já puxa a lista das empresas que comercializaram no estado e publica para dizer, olha, vocês precisam fazer a logística reversa.
Então, existem medidas que vêm ampliando a quantidade de empresas que fazem isso. Então, a gente precisa incorporar, entender que isso precisa fazer parte da sua planilha de custo. Ela tem obrigação de fazer, não tem mais escolha. Agora, como eu transformo isso em algo que cria valor para a minha marca? Esse é o ponto que você traz e que é fundamental. Porque, veja, quando o consumidor olha, ele não está olhando só se a empresa está cumprindo uma obrigação legal ou não. Ele está enxergando a responsabilidade da empresa com a sociedade, com o meio ambiente, com as pessoas. E aí entra um ponto muito delicado aqui, Marco, que me parece que faz, principalmente com que as grandes companhias reflitam muito hoje antes de expor isso enquanto um valor da sua marca, que são as experiências que a gente vem tendo no Brasil e a nível internacional do greenwash. Porque tem gente que vende uma imagem de algo que não é real, que não é concreto, que não é realizado. Por exemplo, a gente aqui criou um selo para as empresas utilizarem nas suas embalagens. E a gente, foi engraçado porque o pessoal diz assim, como é que vocês montaram? Eu disse, foi uma conversa do marketing com o jurídico. Por quê? Porque eu tenho que vender aquilo que é real, que é concreto, que dá valor, mas eu tenho que ter uma preocupação de não mentir para as pessoas. Aqui com a gente, as empresas recuperam embalagens para reciclagem. É isso que a gente faz. A gente não faz mais do que isso. Então, me parece que essas experiências ruins que a gente teve de iniciativas que expressam o greenwash, elas criaram um certo receio das empresas em como trabalhar isso. A gente vem num processo de transição, a gente vem ressignificando, mas acho que ainda leva algum tempo para que as empresas se sintam seguras para que efetivamente consigam utilizar o cumprimento da sua obrigação como algo que agrega valor na sua marca. De fato, a certificação é importante para que as pessoas acreditem que a embalagem do meu perfume ela é feita de fato com material retirado do mar, com plástico retirado do mar. Sem fazer propaganda de ninguém aqui. Mas, Dione, eu quero agradecer bastante. Infelizmente, chegamos ao final do nosso encontro de hoje. Quero agradecer bastante a você que esteve aqui conosco, Dione Manetti, que é CEO da Pragma Soluções Sustentáveis e também presidente do Instituto Pragma. Muito obrigado por estar aqui conosco no Comunicação S.A. Marco, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu costumo dizer que a gente precisa... O papel, se eu fosse resumir o que a gente faz aqui na Pragma, é juntar gente. Nós precisamos juntar gente para fazer aquilo que o planeta precisa. Então, uma oportunidade dessas aqui para a gente tem um valor muito grande. Muito obrigado, foi muito agradável poder fazer essa troca com você. Conte muito conosco e agradeço a todos que nos ouviram, nos assistiram até agora. Foi um grande prazer estar aqui. Muito obrigado. Também conte sempre com a gente, viu? Estamos aqui à disposição. Para as coisas boas, a gente dá aquele impulso. Isso é muito importante. Muito obrigado, viu, Dione? Muito obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação S.A. Até lá.